tornar uma realidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmãos. Muito obrigada por orarmos juntos. Esse púlpito está quase grande para mim, eu vou para cá. Amém. Podem sentar, irmãos. Pode sentar. Igreja linda, igreja bonita. Estou muito feliz de ver os irmãos aqui nesse lugar. Quando eu cheguei aqui, Deus me fez lembrar de uma palavra que Ele me deu e eu quero reforçar aqui, junto com os pastores, apóstolos aqui. Eu não sei, irmãos, porque é a segunda vez que Deus fala isso comigo. Quando eu estou com vocês, eu acho que eu já tive aqui umas 3 ou 4 vezes. Na tenda, não na tenda, não era tenda, né? Não, né? Era aquela igrejinha assim lá no... Era aqui mesmo? No cantinho lá. Depois eu tive com os jovens em algum momento. Depois eu tive com as mulheres num sítio, né? Tem mulheres que estavam naquele sítio aqui? Amém, né? Então, nós estávamos lá. E novamente hoje, quando eu sentei aqui, eu me lembro que vocês estavam naquela igreja ali pequena. Nós estávamos num culto louvando, eu não me lembro se era na pregação ou não, mas Deus falava muito fortemente sobre uma resposta dessa igreja para essa região. Irmãos, e não é uma resposta pequena, a não ser que a igreja não obedeça. Mas é uma resposta para essa região. Não é uma resposta para dentro do templo. É uma resposta para fora. Irmãos, mais uma vez, eu não tenho medo de falar o que o Senhor está falando, porque de coisas impossíveis nós vivemos todos os dias, de milagres, né? Mas, irmãos, certamente, se obedecermos, escolas vão sair daqui dessa igreja. Escolas, não sei se só de primeiro, ensino fundamental, eu não sei se segundo grau, mas há uma resposta na área de educação através dessa igreja. Há uma resposta também na área de saúde. Eu não sei se clínicas populares, eu não sei que movimento é esse, mas eu quero te dizer uma coisa. Ouça o Senhor. Procure a liderança da igreja. Apresente as coisas que o Senhor está colocando no seu coração. Anota aí. Irmã, eu tenho vergonha. Eu estou até tremendo só de pensar, porque Jesus já me falou, mas é um negócio extraordinário demais. Eu quero te dizer que Deus faz coisas extraordinárias. E nós, irmãos, precisamos, nós já vamos ler a palavra, tá bom, irmãos? Nós precisamos avançar no nosso nível de caminhada com Deus. Nós temos que avançar. Nós ouvimos, estávamos juntos num congresso nesse final de ano, da Jocum, né? A gente estava junto lá no Jocum Família, e veio o Tom Blumer, que é uma fera. E ele é da Suíça, ele acompanhou os movimentos da Reforma Protestante. Ele não, né? Claro, né? A Reforma fez 500 anos. Mas da região ali, onde muita coisa aconteceu. E ele falou uma coisa muito importante, e eu não esqueci disso. Porque nós precisamos de um avivamento. Primeiro, esse movimento mesmo. Poder, unção, adoração. Para quem crê, batismo com o Espírito Santo. Para quem não crê, você vai ser batizado do mesmo jeito. Pode falar em língua, pode não falar. Pode ser do estilo que você quiser. Pode ser pulando, pode ser quietinho. Mas o Espírito Santo está sobre nós. Não tem opção, né? Deus foi para o Pai. Deus está lá, Ele é o Pai. Jesus, o Cristo, esteve entre nós, e nós, depois de Jesus, estamos na era do Espírito Santo, para pentecostal ou não pentecostal. Não tem opção, né?
Eu vou para o Pai e eu deixo com vocês o Espírito Santo. E é Ele que está conosco. E nós precisamos desse movimento do Espírito. Mas nós não podemos parar aí. O avivamento precisa trazer uma reforma. Porque avivamento por avivamento, nós não vamos a lugar nenhum. O avivamento precisa trazer uma reforma. Nós, como igreja, precisamos de uma resposta de reforma para a nossa nação. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós precisamos de uma resposta como crente. Primeiro, irmãos, uma resposta pessoal, de indivíduo. Eu e você, com vida com Deus, que não fazemos gato, que pagamos nossos impostos, que andamos com carteira, que não negociamos a santidade, que não pagamos propina, que não pulamos a porta do BRT. Tem que ter uma proposta de santidade pessoal. Santidade, irmãos, não é brinco, não é saia, não é calça. Nós precisamos ser isso. Crentes avivados, nós precisamos andar na luz, para que essa luz irradie nas trevas. Porque, irmãos, o mundo não está aqui no culto. O mundo está no nosso trabalho. O que o mundo vê é quando o pastor Jomar entra lá no setor de trabalho dele e ele não olha para as mulheres, não pisca para as mulheres, não joga piadinha. Lá é o culto dele. Lá é o lugar que o pecador vê a luz. Aqui é um luzeiro. Né? Aqui é o lugar de adoração do luzeiro, mas nosso lugar de vida e testemunho é lá, e a nossa influência dentro da igreja não se compara com o nosso nível de influência no mundo. Se nós fizéssemos uma lista aqui dos espaços que nós como igreja preenchemos no mundo, nós íamos ver o quanto de presença de Deus nós estamos carregando. Quantos professores tem aqui sendo sal e luz na escola? Quantos alunos estão aqui nas universidades sendo sal e luz na universidade? Quantos funcionários tem aqui? Quanta gente que trabalha em casa, desde casa de família até empresários. E quantos de nós estamos, na verdade, revelando Jesus desde não aceitar colar e nem dar cola? Porque senão, irmãos, a reforma não vem. A salvação da terra não desce, porque senão vira religião. Vira religião. Você vem, entra, canta, louva, adora, e quando tu sai, tu é o mesmo Pedro do outro Antônio lá, não faz muita diferença. Mas Deus quer trazer isso para nós. A igreja, irmãos, ela precisa ser reformada de novo. Eu acredito que os pastores e líderes estão vendo isso. Infelizmente, irmãos, não faz muita diferença, né? Então, o que aconteceu? Nós não tínhamos acesso à palavra antes da reforma protestante. E hoje, a gente tem ela aqui, ó. Mas o acesso à palavra continua muito pouco. Os crentes nunca foram tão pobres de Bíblia como nos últimos tempos, com tanta oferta. Então, nos voltamos para aquele tempo. Nós, antes da reforma, não tínhamos acesso por causa da hierarquia que acontecia na igreja. Quem podia tocar no clero? Quem podia tocar naqueles homens? E quantas das vezes nós vivemos em ambientes
onde você tem uma hierarquia tão grande no meio da igreja, que nós estamos voltando lá para aquele tempo. Irmãos, o céu era comprado, indulgências. Quem tem mais, herda mais na glória. E quantas mensagens nós temos ouvido dessa maneira. Eu falo isso em paz, irmãos, porque eu conheço a liderança dessa igreja. E eu sei que você não vale pelo dízimo que você dá. E que você não tem cargo pelas ofertas que você dá. E que é Deus que levanta, é Deus que abate, e é baseado nessas coisas que Ele quer trabalhar com a nossa vida. Mas infelizmente, quando eu falo igreja, eu não estou falando de EFA. Eu estou falando a igreja do Cristo. A igreja do Cristo. Então, hoje nós estamos vivendo essas coisas de lá de trás. Negociando nossa santidade. Nossa santidade é inviolável. Tem um angu grosso hoje para nós. Poxa, irmã, de novo. Tem. Irmãos, porque nós não podemos brincar. O nosso amado, ele é o mais belo entre os milhares. É inegociável a nossa vida e a nossa caminhada com ele. E não adianta a gente te pregar um evangelho que faz cócegas na sua alma. Porque não é isso que vai te levar para o céu. Não adianta, né? Você pode sair até animadinho e até chorar. Mas você precisa saber que esse negócio é muito sério. E a nossa vida com Deus é inegociável. Então, em nome de Jesus, é missões isso também. Porque o resultado de uma igreja que ama ao Senhor é falar de Jesus para o perdido. É um reflexo. Ninguém aguenta conhecer um Jesus que nós conhecemos sem ter uma reação e irmos em busca do perdido. Seja aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria ou nos confins da terra. Não tem. Irmã, eu não sinto vontade nenhuma de pregar, pois se converte essa noite, em nome de Jesus. Tem alguma coisa errada com você? Irmã, não sinto nada. Não sinto vontade nenhuma de fazer alguma coisa para o reino de Deus avançar. Tu precisa de Jesus nessa noite, com urgência. Com urgência. Porque não falar a palavra de Deus, não irmos, não fazermos qualquer coisa. A gente mostrou aquele primeiro vídeo, porque realmente uma das coisas que a Reforma fez também, eu estou apaixonada em ler coisas da Reforma, sabe, irmãos? Porque nós precisamos voltar na história para pegar a coisa que a gente perdeu no caminho, né? É essa coisa do espiritual e do secular, irmãos. Essa coisa que a gente inventou. Isso é coisa que nós inventamos. Esse menino aí, ó, aqui, filmando, ele tem que ser cheio do Espírito Santo para fazer isso. Na casa de Deus, a presença de Deus está com ele. A irmã que limpou aqui o chão fez a obra de Deus. E eu que estou pregando, estou na mesma obra que ela. Não tem diferença. Os trabalhos no reino de Deus não tem diferença. Quem cozinha, quem está fazendo a coxinha, que vai vender de noite, não sei se vai ter coxinha. Quem está fazendo a pizza, quem está na contabilidade, quem está construindo, quem está limpando. O irmão que está ali. O irmão que consertou o som, os meninos que ministraram. Não são eles apenas os levitas. Isso é coisa nossa, interpretação errada da palavra de Deus. Nós somos santos para lavar, para limpar, para costurar, para cozinhar, para martelar. Nós somos chamados para isso. Os irmãos podem falar, Jesus, como Jesus vai chamar o irmão da Suécia, né?
Porque nós gostamos, né? Brasileiro gosta desse negócio de estrangeiro, né? Eu gosto também. Mas trouxe o irmão lá, chamado para trabalhar entre os povos. Se os irmãos veem, hoje ele está bem limpinho. Mas se os irmãos veem esse homem no dia a dia, e outros, não é só ele, né? Nós estamos em missões, nós estamos desentupindo cano, esgoto, construindo, arrumando telhado que quebrou, e indo no Pirahã, e aprendendo a língua, e expulsando demônio, e cozinhando, e lavando louça. Figurinha repetida, a gente só vai igual dança das cadeiras, trocando de lugares para lá e para cá. Missões. Por isso que missões ficou distante. Ficou para alguém que vem uma bola de fogo e que faz não sei o quê. Enquanto isso, você fica desobedecendo e falando, eu ainda não ouvia nada específico. Ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. É específico para mim e para você. Não tem nada diferente. Quanta gente ainda esperando, eis que eu te digo, vai para o mundo e prega o evangelho. O que é isso, irmãos? O que nós fizemos da palavra de Deus? Vocês vão ser minha testemunha, a voz bradou lá de cima. Vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E nós estamos aí, nos espalhando, cada um para um lugar. E às vezes você está esperando essa coisa que Jesus já falou. Testa obedecer para ver o que acontece. Testa. Quero fazer uma prova, Jesus. Eu vou fazer uma prova, hein? Se tu me chamou ou não. Eu vou te obedecer. E quero ver se o Senhor vai comigo. Ele vai falar, é claro, né? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Realmente, irmãos, um lê um livro, eu tive uma palavra, eu tive chamado, ou talvez quem é menos crente, né? Precisa de uns reforços, né? Né? Eu estava começando minha caminhada cristã, mais ou menos, né? Estava começando minha caminhada, fazendo algumas coisas muito envolvida ainda, então eu precisava. Profecia, me chamando pelo nome, precisava dessas coisas, porque surda, cega. O outro lá, mais crente que eu, né? Leu o livro, Jesus falou aí por todo mundo, tá bom, então eu vou. E outros vão, por quê? Porque Jesus mandou. Os presbiterianos estão aí fazendo missões, nunca ouviram profecia. Estão entre os grupos menos alcançados. Os batistas, muitos deles nunca ouviram uma bola de fogo dizendo, eis que eu te digo, é tu mesmo que vai. E eles estão aí, espalhados entre as nações. E a gente fica com esse negócio. No nome de Jesus, não perca tempo. Seja uma resposta do Senhor para os dias que nós estamos vivendo. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Essa mensagem é quase uma continuação do domingo. Falei, pastor falou outro domingo. Depois, quando eu fui meditar aqui nela, o pastor estava falando na semana passada, numa palavra muito poderosa da parte do Senhor, sobre as nossas limitações. E falou da sua própria limitação também. E nós agora vamos meditar um pouquinho sobre esses valentes de Davi. Só gente quebrada. Não sei que paixão é essa que Jesus tem por gente igual a mim e você. Só gente quebrada. Manco, coxo, só. Um problema só. Então você fica, puxa Jesus, eu, Senhor, né? Então, na época que eu vim para missões, na minha igreja, onde eu sou membro até hoje, né? A Assembleia de Deus em Bento Ribeiro. Então, o que aconteceu? Meu Deus, eu era mulher, eu era solteira, mulher, solteira, negra, enfermeira. Meu pai não era crente. Minha mãe e eu,
a primeira missionária da igreja. Eu não tinha pedigree para poder ir para frente. Não tinha nada a ver minha história. Meu pai sambista, diretor de escola de samba, compositor, de fazer carro alegórico. Mas Jesus me chamou. E eu falei, amém, Jesus, eu vou. Só gente quebrada, o exército de Davi. Gente igual a mim e você. A não ser que tu se acha, né? Mas normalmente, por baixo, nós éramos miseráveis. Sem Deus, sem salvação. E a graça de Deus me alcançou e te alcançou. E os valentes de Davi eram mais ou menos 400, né? Dos que lutavam ali para poder cooperar com o rei humano. Fizeram coisas incríveis, né? Vocês devem ler, ou já leram e conhecem muito bem, já devem ter ouvido muitas mensagens sobre isso. Mas hoje nós vamos falar sobre esses 3 e ver o que Deus tem para a nossa vida, através da vida desses 3 homens e desse posicionamento que eles tiveram para nós, homens e mulheres. Então, a palavra de Deus nos fala assim, são estes o nome dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e feriu de uma só vez. Parece coisa de filme, né? Então, Josebe-Basebete, ele era o principal, pegou sua lança, lutou contra 800 e feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel. O que esse cara fez? Ele se levantou e ele feriu os filisteus até cansar a mão. E a mão fica pegada na espada. Uns dizem que a mão ficou colada na espada. Outros dizem que ele teve uma cãibra, né? Que nem soltava da espada. E outros dizem, né, que ele não conseguia mais abrir a mão. De tanto que ele ficou nesse movimento de repetição. Lutando, lutando, lutando. Ele se levantou, feriu os filisteus até lhe cansar a mão e lhe ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Depois dele, o terceiro, Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno, o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Senhor, essa é a tua palavra para nós essa noite, Jesus. E eu creio que o Senhor tem Josebe-Basebetes, Eleazar e Samas aqui entre nós. O Senhor é o rei da nossa vida. O Senhor é aquele que é o rei dos povos e das nações. E nós queremos aprender através da tua palavra essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho vivido durante esses 23 anos no meio dessa linguagem de lança, né? De espada, de arco e flecha, de guerreiros, de pajés, né? De gente que lida com o mundo espiritual de uma maneira muito diferente da gente. Porque o mundo espiritual é real. Nós sabemos que o mundo espiritual é real. Nós sabemos que Jesus está aqui. Nós sabemos que os anjos estão aqui entre nós. Mas a gente precisa de um certo esforço até para ver. Nós não lidamos com o mundo espiritual tão claramente como esses povos, muitos povos. Os povos muçulmanos, os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas, muito perto das coisas naturais dessa vida. Né? Eu acho que eu já contei muitas coisas aqui para os irmãos, se eu estiver repetindo, os irmãos me perdoem, mas de estudar aqui, de estar estudando matemática,
nas aulas que a gente está lá trabalhando com eles, e eles verem o inimigo lá na janela, do lado de fora da tela, falar, professora, o Inamati, que é o Satanás, está aqui perturbando a minha cabeça, ele não quer que eu aprenda. Inamati, Ticamarrim, sai daqui, Satanás, que eu quero aprender. Saiu, continua a aula, vamos lá, né? De gente que vai, perde alguma coisa. Nossa amiga perdeu uma chave. Uma amiga estava lá na nossa casa, indígena, perdeu a chave. Pergunta para a Sessoi, onde é que está a chave? Ué, mas pergunta você então, né? Sessoi, onde é que está a chave? Ela perdeu a chave. Ah, tá bom, Sessoi falou que está aqui. Bota a mão lá no sofá, aqui a chave, né? Porque nós falamos que ele está em todo lugar, que ele vê tudo. Aí a gente perde alguma coisa, a gente procura sem parar e não passa na nossa cabeça que eu posso parar, perguntar a Jesus e Jesus falar comigo. Onde é que está aquilo que eu perdi? Mas eu prego que ele está em todo lugar, sabe de tudo. Mas a diferença da nossa cosmovisão é porque a gente quer que Jesus mostre outras coisas com o olho bem apertado quando a gente está orando. Naturalmente, é distante para nós esse tipo de cosmovisão. Mas Deus se revela. A cosmovisão bíblica, ela é de ver coisas espirituais naturalmente. Foi assim que aconteceu quando Jesus nasceu, né? Os pastores ouvem lá, e os anjos aparecem, e os magos vêm para cá. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E é só um bebê que está nascendo. E os céus e a terra, está todo mundo antenado com aquilo ali. Então, por isso que quando a gente lê essas coisas, a gente fica tentando explicar como é que esse homem matou 800 com uma lança só. Não passa pela sua cabeça? Na minha passa. Como é que ele fez esse negócio? Porque na nossa mente, essas coisas às vezes são muito distantes. Mas Deus faz. E esse homem aqui, ele, junto com esses três, um dos mais importantes, eles deram conta de pelejar para que o rei fosse estabelecido. Irmãos, nosso Deus é o rei soberano entre as nações. E o reino dele está para ser estabelecido entre os povos, através da minha vida e através da sua vida. Mas para isso, nós precisamos nos posicionar dessa maneira. Primeiro, lutar. A vida cristã não é brincadeira. A vida cristã é uma batalha diária, todos os dias. A juventude lutando com os problemas da sua geração. Né? Nós estamos lutando com nossas identidades. Nós estamos lutando com a questão, Deus criou macho e fêmea. Batalha grande. O hedonismo, né? Roubando o nosso coração. Então você precisa ser feliz. Você faz o que você quiser para ser feliz. Como se o mundo fosse só aqui. Né? Nós lamentamos, mas essa vida é passageira. Nós estamos conversando sobre eternidade. Eternidade é outra história. E nós estamos lidando com isso. Quando a gente vai ver, é uma sede profunda de verdade. É de paternidade. É de amor. É de casa, é de respeito. É de aconchego. Aquela presença de macho faltou. E agora, Jesus, o que a gente faz? Aquele clamor, aquela sede na alma que nós estamos vendo. E não precisamos falar muitas palavras, porque você sabe de que eu estou falando. Precisamos amar. E as lutas das famílias são outras lutas. Lutas por fidelidade. Luta por compromisso. Lutas, mulheres lutando
Homens lutando. Irmãos, desafios enormes. Até na casa de Deus. Até na casa do Senhor. Batalhas. Batalhas na área de violência. Violência contra a mulher. Mulher apanhando dentro da igreja. De homens que carregam essa palavra na mão. Mães violentando filhos. Abusos. Abusos na casa de Deus. São as lutas que nós estamos enfrentando. E o Senhor está falando, não desiste. Pega nessa lança e luta até a tua mão ficar colada nela. E o Senhor vai nos dar a vitória. Lutarmos, batalharmos nessa vida aqui para as questões que Deus quer processar através de nós, irmãos. Esses homens aqui são guerreiros como eu e você. Guerreiros nessa sociedade aqui. Para fazermos diferença nesse mundo. Irmãos, essas coisas que eu falei são coisas para estarem muito distantes de nós, mas não estão. Então vamos lutar. Porque nós não estamos aqui num ambiente de entretenimento espiritual, não. Isso aqui é a casa de Deus e o Senhor está nesse lugar. E nós temos que temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Lutar até a espada ficar agarrada na nossa mão. O outro comprou lá, tinha um ambiente lá de lentilhas. Olha só, irmãos, para matar a fome do povo. E ele vai, se compromete e fica no meio. A palavra de Deus diz que ele ficou no meio do campo. Eu não sei, talvez a liderança aqui seja privilegiada, né? Mas nós estamos vivendo um período que as pessoas não querem ir para o centro da batalha. Aqui tem vários líderes. E um monte de gente quer acompanhar. Não, mas não, né? Não me dá responsabilidade, não. Não, esse negócio de responsabilidade, não, né? Então, pastor, não, você quer ser... Não. Isso aí é muita coisa para mim. Eu prefiro vir e participar. Jesus não está te chamando para participar. Jesus está te chamando para se comprometer. Para se comprometer. Se comprometer com o reino. Sabe o que isso fez? Ele foi para o meio, comprou a briga. Foi para o meio do campo. E batalhou ali, naquele meio. Quantos de nós estamos dispostos a lutar até a espada ficar colada na nossa mão? Quantos de nós estamos dispostos a vencer gigantes? Quantos de nós queremos comprar a briga para o meio do campo? No meio lá do campo. A Bíblia fala que enquanto um estava lá lutando, matando com uma lança 800, outros vieram depois só para pegar os despojos. Que vexame, né? Eu não quero ser uma dessas. Só para pegar os despojos depois que o outro lutou igual um pobre coitado, sozinho. Mas tem gente ainda para ir lá, ó, está sobrando, olha, vamos lá pegar a bênção, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, coisa nenhuma. Jesus está nos chamando para compromisso. Irmãos, Deus tem uma chamada de compromisso muito grande aqui entre nós. E isso é muito sério. Aqui tem mais líderes do que liderados, em potencial. Em potencial. Tem muito mais gente com garra para estar na linha de frente do que ir acompanhando.
A igreja pode falar amém? É mesmo? Quem falou amém, é amém mesmo? Assim seja mesmo? Matou 800. Só gente quebrada. Nas mãos de Deus. O outro comprou a luta e foi ali para o meio. O outro lutou até ficar com cãibra. E o Senhor deu vitória. E os inimigos foram mortos. Eu e você. Eu digo isso para mim também. Eu também tenho me acovardado às vezes. Tem pelejas que eu acho que é grande demais. E eu falo, Senhor, eu tenho 23 anos no campo missionário. Eu tenho mais alguns anos aí atrás, né? Andando com Jesus, com batalhas assim. Mas eu estou sempre me sentindo... Eu não sei se Kleber... se confere esse mesmo sentimento. Eu me sinto sempre inadequada e insuficiente para aquilo que está diante de mim. Falo, Deus, quem sou eu, Senhor? Deus, eu não dou conta. Deus, eu não posso. E aí, eu me vejo invertendo o negócio. Realmente, e eu estou certa. Sabia que eu estou certa, irmãos? Eu sou inadequada e insuficiente. Só que quem me chamou, essa é a diferença. Quem me chamou foi o Senhor. E Ele é totalmente eficiente, adequado e poderoso. Totalmente. Eu tenho medo de dizer para Deus, eu não posso, porque eu posso estar falando que para Ele, assim, eu acho que tu não é capaz. Aí o negócio fica estreito, né? Jesus, eu acho que tu não é capaz. E eu não posso falar isso. E nem você pode falar isso. Você está proibido de pensar que você serve a um Deus que não é capaz. Ele usou a vida desses valentes. Eu quero contar para vocês, gente, que é muito mais do que o que nós fazemos. Manuel estava falando sobre os pirahãs aqui, que estão na luta. E eu quero falar para vocês de outros que estão vencendo, porque estão vendo o valente na vida deles. O valente do Senhor está entre eles. E Ele está entre nós. E Ele tem poder para salvar. Não brinque com Ele. Ele sabe teu nome. Ele sabe de onde você veio. Ele sabe as minhas origens. E Ele sabe a tua. E Ele te chamou não só para te salvar, mas para usar a sua vida para transformar os povos e as nações. Eu tenho falado aqui com o apóstolo, esses dias, no domingo passado, vamos para a comunidade ribeirinha. Vamos preparar uma equipe. Irmãos, mais de 1 milhão de ribeirinhos não conhecem a palavra de Deus. Eu não estou falando do Líbano. Eu não estou falando dos muçulmanos. Eu estou falando aqui dos ribeirinhos. Nós estamos falando do sertão aqui do Nordeste, com não sei quantas mil cidades, sem nenhuma igreja evangélica. Nenhuma igreja evangélica. Eu estou falando, irmãos, eu estou falando aqui de 9 milhões de surdos, que só 1% deles conhece a palavra de Deus. É de Brasil que eu estou falando. Estou falando de uma igreja que precisa aprender Libras correndo. 1% dos surdos conhecem a palavra de Deus, porque não tem quem fale do evangelho para eles. 1 milhão de ribeirinhos, quilombolas. Nós estamos na época afro, né? Glória a Deus.
nossos cachos foi liberados para a glória de Deus, né? Muita identificação. Olha, quanta melanina aqui nessa sala. Pois nós temos ainda comunidades inteiras presas. Não foi os cachos deles que soltaram, não. Presas pelos enganos e as mentiras de Satanás. Esperando negras e negros sarados, assim como nós. Falando, vem, o Salvador tem uma proposta de vida para você. O Senhor, o Salvador. Aqui, ó, Bahia, Alagoas, bem pertinho de nós. Irmãos, o que nós vamos fazer com essa realidade? Se nós não lutarmos até a espada pegar na nossa mão. Até quando nós vamos ficar envolvidos com o nosso umbigo? Irmãos, o poder de Deus está aqui nesse lugar. Nós estávamos aqui no louvor. Mas, irmãos, esse poder não pode acabar 21h. A gente vir para o outro culto e sentir a presença de Deus. E levar a presença de Deus para a nossa casa. E nos reunirmos novamente. Alguma coisa tem que acontecer entre nós. Eu não estou falando da caravana do pastor. Eu estou falando que alguma coisa tem que acontecer com você aí no banco. Deus precisa mover os nossos corações. Gente, nós não temos outro papel aqui nessa terra. Nós não temos. É uma ordem, é um mandamento. Muitos de nós estamos com a vida cansada. Porque a gente está cansado de viver para nós. E isso não é compatível com o nosso espírito. Os crentes começam a dar trabalho. Começa a dar trabalho. Pensa, crente bom, gente cheia do Espírito Santo, que prontinho para fazer a obra de Deus e não faz. Só dá trabalho. Tu não é pronto para isso. Por mais de grupo que a gente faça para compartilhar, para se edificar, a gente vai azedando. Porque aquele fogo de Deus no nosso coração é para fora. É para fora. Em nome de Jesus. Igreja Evangélica da Fé, ou nome apostólica. Gente, pensa num nome desse. Igreja, nós, evangélica, né? Igreja evangélica. O que é igreja evangélica? Que segue o evangelho. Só segue não, que prega o evangelho. Igreja evangélica da fé. De quem? Apostólica. Da fé dos apóstolos. Da fé apóstolos ou missionários, né? Uma palavra em grego e a outra em hebraico querem dizer a mesma coisa. Aqueles que vão mais adiante. Aqueles que são lançados como pedra para mais longe. É essa igreja aqui, ó. Pelo menos é o nosso nome. E se o Senhor for fazer como ele fez com as igrejas, né? E falar, eu te conheço pelo teu nome. Igreja Evangélica da Fé Apostólica. Irmãos, em nome de Jesus, vamos avançar. Avivamento tem que ter reforma como resultado. Que venham as lutas e que aumentem o número de pessoas que vão estar no meio da batalha. No meio, para comprar a briga mesmo. Que se levantem pessoas aqui para lutar até a mão ficar pegada. Você sabe aqueles crentes que não larga? Como realmente ontem estava, semana passada aqui, que a irmã perdeu o filho e estava lá firme, irmão. E se ficar com a mão apegada a Jesus, eu não te largo.
sem crente dodói. Não, Jesus não me curou, então estou saindo. Não me deu vitória. Eu fui no enterro triste, irmã, semana passada. Olha que coisa triste. Olha que evangelho de mentira. E eu digo isso com todas as palavras. A pessoa na beira do caixão. Olha que triste, irmãos. Falando, Jesus, essa tu me deve, hein? Olha, essa tu me deve. Tu vai me pagar, Jesus. Tu vai ter que me responder. Orei. Aí, ó. Tá aqui. Tu não curou. Tu vai ter que me responder, hein? É isso que a gente está vivendo esses dias. Em outras palavras, tô chutando balde, tá, Jesus? Porque, ó, tu não fez o que eu queria. Não me obedeceu. Não fez a minha vontade. Não me deu o dengo que eu queria. Não cumpriu o meu capricho. Não está aceitando o meu pecado. Vou te largar. Não te quero mais. Vou para um lugar onde eu possa pecar e tudo ficar direitinho. Não quero confronto. Não quero palavra dura. Não quero essas coisas. Irmãos, aqui não tem isso, só contei uma ilustração. Para a glória de Deus, né? Irmãos, eu vou te pedir para você se posicionar. Janeiro é mês de posicionamento. Eu queria chamar o pessoal do louvor para vir aqui. Eu normalmente, irmãos, as palavras que o Senhor dá para mim é meia seca mesmo, assim, sabe? Desculpa. Meus parentes, tudo me conhece. E eu queria chamar você para vir aqui, mas olha só, de verdade, nós sabemos que Deus está aqui. Nós precisamos temer ao Senhor. Temer ao Senhor. E eu quero convidar aqueles que sentiram, olha, esse negócio de ir para o meio, isso é comigo. Isso é comigo. Tem tempo que eu estou na margem. E Deus está falando comigo, olha, pula no meio. Não por você, mas que você sabe que eu sou poderoso e eu estou te chamando. E eu quero te chamar para você vir aqui à frente. Aqueles que Deus tem chamado para batalhas, pode vir, para segurar e não largar a espada, ou seja, perseverar na luta. Eu quero te dizer, pode vir aqui à frente e nós vamos orar por você. No nome de Jesus. Gente, jovens aqui, que Deus está chamando para lutar batalhas grandes. É coisa de movimento grande mesmo. Aquela de com uma lança matar 800. Eu quero te convidar para vir aqui. Nessa noite. O Deus de Davi está aqui entre nós. E as pelejas do Senhor são as nossas pelejas. Eu saí de Vaz Lobo. Eu nem sei enumerar quantos países eu já fui obedecendo a Jesus. Toda a glória dele. É ridículo se eu quiser me inflamar por causa disso. A glória de Deus. Mas porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero convidar também aqueles que sentiram Deus falar com você sobre coisas que Deus quer fazer novas aqui na igreja. Mais uma vez eu quero te chamar. Quem tem visto que o Senhor quer agir na área da saúde, na área da educação, na área de esportes, na área de artes, Deus está te chamando. O Senhor falava ao meu coração também sobre empresários. Empresários que Deus vai dar ideias, que você vai dar empregos que vão transformar a vida de pessoas. Simples. O Deus de missões está entre nós. O Deus dos povos, o Deus das nações.